Olá pessoal, estou aqui para gravar mais um vídeo, né? Dessa vez para falar sobre o tema criação, queda e redenção. Eu vou estar falando nesse vídeo sobre como alguns sistemas de crença se estruturam dentro dessas três noções, né? De criação, queda e redenção. Não significa necessariamente que eles usem essas palavras para estruturar a sua crença ou seu raciocínio filosófico, mas acaba se encaixando dentro dessas três palavras, né? Criação, queda e redenção, né? Primeiramente, essa visão dentro do cristianismo, a nossa visão de criação pela Bíblia, né? É que nós somos originados de um Criador pessoal, né, originados do Deus que fez os céus e a terra, o Deus que se comunica conosco, que nos ama, né? Então essa é a noção da nossa criação dentro da visão cristã, né? E qual a nossa fé a respeito da queda, a respeito do que deu errado com a humanidade, né? Porque se a gente for analisar, praticamente toda crença que existe no mundo, ela tem uma noção sobre a origem do universo, o que foi que deu errado e qual a solução para esse problema, né? Então, se a pessoa tem uma noção equivocada sobre a origem do universo, sobre o que deu errado e sobre a solução, uma coisa está ligada à outra, né? Então, se a pessoa entende que não existe um criador pessoal, que não existe uma maneira de viver que prejudica o ser humano, né? Ela vai viver de acordo com essas noções aí de que não existe Deus, né? De que não existe pecado, né? E de que não tem nenhum tipo de consequência nem vida após a morte. Então, a partir da noção da criação, você tem a noção também da queda e a noção da redenção, né? Então, a queda dentro do cristianismo foi a entrada do pecado, a entrada da desobediência, que com isso trouxe a separação de Deus, trouxe várias outras consequências, como o aumento das dores de parto, como o ser humano ter um trabalho, o ser humano já trabalhava, mas teve um trabalho mais desgastante depois disso, e muitos outros problemas surgiram depois da entrada do pecado, né? E a solução para isso foi a morte de Jesus Cristo na cruz, né? E a pessoa, quando ela está vinculada a Jesus Cristo, quando ela se reconcilia com Deus através de Jesus Cristo, ela recebe os benefícios dessa morte de Jesus na cruz, né? Por isso que a Bíblia diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo, porque a justiça de Jesus Cristo ela é imputada ao pecador que está em Cristo, né? Então, o sacrifício de Jesus foi um sacrifício substituto, né? Na cruz, substituindo o pecador. Essa foi a solução de Deus para o problema da humanidade. Então, falei aí sobre criação, queda e redenção dentro do cristianismo. Mas outros sistemas de crença são vários, que eu não vou tratar aqui todos, mas se estrutura praticamente dessa mesma maneira, tendo uma noção da criação do universo, uma noção do que foi que deu errado, né? Que essa percepção que algo deu errado praticamente é presente em toda crença que existe no mundo. Algo deu errado, as pessoas intuitivamente percebem isso, né? E qual a solução para esse problema, né? Então eu falei aí de dentro do cristianismo, mas eu vou estar falando aqui dentro do marxismo, né? O marxismo que é a partir originário aí dos escritos de Karl Marx, né? Que é muito, vamos dizer, muito bem recebido aí nas universidades brasileiras, né? Nas universidades americanas, né? Como diz aqui a autora do livro no qual eu me baseio esse estudo, né? A escritora Nancy Pearcey, né? Que eu estou colocando aí a foto da capa do livro, e também esse livro do Norman Geisler, né? Não tenho fé suficiente para ser ateu. Mas voltando aqui ao fio da meada. Dentro do marxismo, essa visão não existe essa visão de um criador pessoal, né? Dentro da visão marxista, a matéria ela é autocriada, não existe um criador pessoal, né? Eu vou falar de forma bem resumida para não ficar muito grande o vídeo, mas
estruturando dentro aí dessa noção de criação, queda e redenção. E qual a noção de queda dentro do marxismo? A propriedade privada, né? O surgimento das propriedades privadas, e daí surgiu as guerras e muitos outros problemas aí que surgiram por causa da propriedade privada. Essa é a interpretação do marxismo, e por isso que os proponentes dessa ideia, se eles conseguissem, eles iriam juntar a riqueza de todo mundo e dividir em partes iguais entre as pessoas para tentar solucionar esse problema, já que o problema é a propriedade privada e a solução seria o fim dessa propriedade privada. Então nós já vimos aí que é bem diferente do cristianismo. O cristianismo, ele trata o problema no âmbito do pecado, né? Então a solução para o problema da humanidade começa uma solução no nível do indivíduo, né? De dentro para fora, né? Então começa no interior para o exterior, né? Então uma visão diferente aí dentro do marxismo. Então falei aí dentro dessa noção de criação, queda e redenção, né? Outro autor, Jean-Jacques Rousseau, ele também, dentro daquilo que ele escreveu, baseado também aqui nesse livro, na análise dessa escritura, Nancy Pearcey, né? Ela fala que a noção para ele de queda da humanidade, né? É uma noção, novamente ele não tem uma noção de um criador pessoal, e a queda foi o surgimento das instituições como igreja, família. Eles veem isso como um problema, e a solução seria trazer o indivíduo mais para si, viver mais para si, para o individualismo, né? E a gente vê isso, pessoal, muito comum, essas ideias, né, sendo muito comum dentro do ensino brasileiro, da universidade brasileira. E essas ideias que são debatidas nas universidades, elas são levadas para os jovens, para os adolescentes, para o povão, através da mídia, né? Através dos filmes. Não que eles cheguem dizendo, isso é a filosofia de Rousseau, de Marx, não. É através do comportamento, daquilo que eles aprovam, daquilo que eles reprovam, tentando quebrar tabu e por aí vai, né? Para infundir essa mentalidade, né, no povo. Não é à toa que hoje tem crescido tanto, né, o número de ateus, né, e por aí vai, através dessas mentalidades que surgem no campo da filosofia, no campo das ideias, e depois são lançadas para o povão através da mídia, né. E outra escritora aqui que ela cita, dentro dessa estrutura de criação, queda e redenção, Sanja e Kinsey, né? São duas escritoras aqui, são norte-americanas. Elas apresentam a noção da queda da humanidade como a moral cristã. Então eles veem na moral cristã, nas restrições cristãs, como sendo a origem do problema, e a solução seria a liberação geral, né? Liberar geral, faça aquilo que você quer, desde que não prejudique a ninguém. Então a solução seria isso, né? Então a gente vê que essas ideias que surgem aí no campo da filosofia, elas são bem repassadas aí, né, através da indústria da mídia, né? E então a gente vê que é bem diferente daquilo que o cristianismo propõe, né? A proposta do cristianismo é que a criação da humanidade, nós somos criados por esse Deus pessoal que nos fez com a capacidade de fazer escolhas, né? Mas que essas escolhas elas têm consequência tanto agora como na eternidade. E que a origem do mal, a origem do problema foi esse distanciamento do seu Criador, mas existe essa solução que é a reconciliação através de Jesus Cristo. E quando nós falamos de Jesus Cristo, nós estamos falando de alguém que pisou nessa terra, né? Sendo Deus, ele se encarnou, veio em forma humana, né? E pisou nessa terra. E por que eu acredito em Jesus Cristo, né? Por que Jesus... Eu não acredito em Karl Marx, nem nessa Sanja aí, em Rousseau. Por que eu acredito em Jesus Cristo? Por causa disso aqui que São Lucas diz, aqui no Evangelho, ou melhor, no Atos dos Apóstolos, ele diz o seguinte: fiz o primeiro tratado ao Teófilo acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar. Não só a fazer, né? Ou seja, Jesus, ele primeiro fazia, né? Então ele
é diferente de quem está no campo da teoria, escrevendo aquilo que eu acho sobre a humanidade, sobre a origem. Não, Jesus ele fez, né? Por que que Jesus Cristo ganhou? As pessoas acreditaram que ele era o enviado de Deus, que ele é Deus, né? Porque não é pelo que ele falou, é muito mais pelo que ele fez. Claro que o que ele falou são coisas tremendas, mas o que ele fez foi muito mais. E é isso que dá confiança nele. Então a pessoa deixar de crer em alguém que falou, né? Mas não só falou, mas fez, né? Então é muito motivo para a gente crer nele, para a gente crer na sua palavra e para a gente abraçar aquilo que ele tem para nós, né? Então por isso que eu creio em Jesus Cristo e creio na palavra de Deus como sendo o livro mais merecedor de confiança que existe, né? Eu já fiz até um vídeo sobre isso, sobre, né, essa confiança noções aí sobre por que eu confio na palavra de Deus, né? Aí no vídeo aí sobre ciência e Bíblia, né? Mas é isso, pessoal, que eu queria passar, né? A gente transformando esse vídeo serve para a gente rever depois. A minha intenção era que muitos jovens vissem, até comprassem esses livros aí, lessem a Bíblia, né? Para chegar e aí tirava as conclusões, mas conhecer as ideias, né? Não conhecer só aí o que a universidade passa, o que a escola passa, o que a mídia passa, né? Porque eles não querem que a gente veja isso, né? Eles ridicularizam aí a fé cristã constantemente, né? Mas a fé cristã, meus queridos, é algo muito bem fundamentado, eu diria o mais fundamentado que existe. Então, um abraço a todos, né? Peço aí que se puder se inscreva aí no canal, né? Então, fica aqui esse vídeo. Um abraço a todos.